vezes você se pergunta, tem cliente? Como que eu vou encontrar um cliente que quer uma casa em estrutura metálica? E eu também vou mostrar essas falhas, os erros de projeto, tá? Em estrutura metálica. Então essa aula é para arquitetos, direcionada para você. Muitas vezes você se pergunta, tem cliente? Como que eu vou encontrar um cliente que quer uma casa em estrutura metálica? Edna, como que funciona? Como você fez para encontrar clientes que querem casas em estrutura metálica? Gente, eu demorei tanto a entender isso, foi tanto. Por 10 anos eu trabalhei no backstage, né, no administrativo da nossa metalúrgica. Eu e o Osmário tínhamos uma metalúrgica juntos, uma empresa de estrutura metálica. Eu projetava com estrutura metálica e eu não divulgava para ninguém. Porque eu pensava, quem que vai querer um projeto de uma casa em estrutura metálica? Os primeiros vídeos que eu gravei para o canal do YouTube foram direcionados para divulgar essa empresa de estrutura metálica, na intenção de trazer mais clientes que fossem executar. Nunca que eu imaginei que as pessoas fossem me procurar para projeto. Tanto é que o primeiro cliente que eu fechei online, né, através desses vídeos do YouTube, foi durante a pandemia, foi no ano de 2020, ele é de uma cidade na região metropolitana de São Paulo, é o cliente do Chalé Tramonto. Ele falou, Edna, eu vi um vídeo teu no YouTube que você mostrou uma lareira inteira em aço Cortem. E eu quero uma lareira assim na minha casa. É muito incrível, né? Veja, eu fiz o vídeo mostrando o uso do aço Cortem. Porque a gente, na nossa metalúrgica, a gente tinha a possibilidade de usar esse aço. Aonde que eu usei? Na época na minha casa, que era revestida a lareira com aço Cortem. Era uma casa alugada, então eu podia tirar o aço Cortem dessa lareira quando eu entregasse a casa. Que foi exatamente o que eu fiz quando eu entreguei a casa. Ele viu esse vídeo, ao invés de ele dizer, vou nessa metalúrgica construir. Ele falou, vou fazer meu projeto com essa arquiteta. Então, eu também não sabia que os clientes pudessem se interessar por um projeto com estrutura metálica. Mas, pasmem, eles se interessam muito por isso e eu vou te mostrar o porquê disso, que não é à toa, não é sem sentido, tá? Então, tem clientes que querem estrutura metálica? Será que tem? Vamos analisar agora comigo o comportamento humano atual, do agora, tá? Pensa comigo, o que você ouve, lê, vê, assiste, tem contato, mesmo que subliminarmente, todos os dias, quando você acessa qualquer meio de comunicação? Qual que é o assunto do momento? Eu vou mostrar para você qual é o assunto que é. É a sustentabilidade. Você concorda que a sustentabilidade hoje está em tudo? Ela está na agenda educacional das crianças, ela está na preocupação do consumidor quando ele adquire um produto e vou além. A sustentabilidade tem que estar hoje em pauta, porque sim, a gente tem que aprender a cuidar melhor do nosso planeta. Essa é uma demanda real. O desperdício, a poluição, a maneira artesanal, arcaica de fazer as coisas, abusando da matéria-prima, né? Quando você, por exemplo, tira um caminhão de areia lá do rio, lá da natureza, e você descobre que menos de 20% dele é usado na obra, é algo que tem que ser mudado. Porque não é que eu estou retirando da natureza para virar um produto, para eu utilizar, para a qualidade de vida ser melhor. Eu estou tirando da natureza para jogar fora, né? Para desperdiçar. Quem nunca viu um caminhão de areia na sua frente, na estrada, babando areia para todo lado, desperdiçando? E aquilo, como não tem um valor comercial muito grande, ninguém presta muita atenção, né? As pessoas deixam por aí. Então, a gente tem essa pauta da sustentabilidade acontecendo diariamente no nosso dia a dia. Esse é um comportamento humano atual e que vai ainda se prolongar por vários anos. Qual que é o outro comportamento atual? Rapidez. A gente não fala mais, não pensa mais em coisas demoradas. Tudo é para ontem. A nossa geração... Olha o ritmo que eu falo, gente. Se você quiser ouvir um áudio meu do WhatsApp no 2 vezes, você não consegue entender nada, porque eu já falo no ritmo 2 vezes. Agora, o que eu mais fiquei impressionada é uma notícia que eu vi dizendo que o Spotify ia permitir os ouvintes, né, os inscritos deles, não sei lá como é que funciona, como é que é o nome das pessoas que tem o Spotify, ele ia permitir que as pessoas pudessem ouvir o Spotify na velocidade 2 vezes. Mas, gente, é música. Como é que você escuta a música 2 vezes? Eu até comentei com o Osmar daqui a pouco, então vai estar todo mundo cantando parabéns no meu ritmo. Porque eu não canto parabéns quando a família tá cantando parabéns. Porque você escuta a minha voz fora do ritmo. Como eu falo rápido né, não consigo ter ritmo, gente, nem pra bater palma, nem pra apito. Então, eu nem canto junto, entendeu? Daqui a pouco vai estar todo mundo cantando como eu, no velocidade 2 vezes o parabéns pra você. A velocidade, né, as coisas pra ontem, a rapidez com que você consome conteúdo é um indício de um comportamento atual do ser humano, da sociedade como um todo.
E cada vez mais. Por que cada vez mais? Porque ele atinge as gerações que já estão aí. A gente mesmo não tendo nascido com o TikTok acontecendo, né? Depois que a gente tá adulto, que ele aconteceu na nossa vida, a gente se adaptou a ele. Então ele atinge a geração que já tá aí e a geração que nasce já vem nesse ritmo. Por isso que é um comportamento humano que vai se prolongar e vai interferir nas mudanças de projeto. A gente, com o nosso projeto, não muda a sociedade. A sociedade muda e altera a forma de projetar. A gente atende a uma demanda, a uma necessidade. Não é imposta para a sociedade mude. É isso. Eu gosto muito, sabe? Devia ter trazido, mas enfim, não tive essa ideia antes. Eu gosto muito quando você enxerga uma praça pública e você vê que nós, arquitetos, traçamos caminhos que a gente pensou que as pessoas precisam seguir aqueles caminhos. E aí você vê pelo meio da grama um carreiro que surgiu de tantas pessoas passarem por ali. Isso é comportamento humano. A gente falou, vai por lá. Mas se ali é o caminho que faz mais sentido, faz mais lógica para aquele comportamento humano, ali eles vão fazer surgir um caminho. Então, a humanidade está tendo um caminho. E você? Você está dentro da demanda desse comportamento humano? Que mais que faz parte do comportamento humano? Eu trouxe aqui a palavra inovação, que tem a ver com tecnologia, tem a ver com novidade, tem a ver com as pessoas estarem predispostas a aceitarem ou desejarem um produto inovador, um produto moderno. Não é raro mais eu receber no escritório pedidos para automação da casa, pedidos para som ambiente, coisas modernas. Ó, eu estou agora estudando uma forma de ter um sistema central de aspirador de pó para uma das casas que eu estou projetando de alto padrão. Tudo isso faz parte desse movimento do comportamento humano, desse movimento da sociedade. A estrutura metálica está dentro dessas três questões e de mais uma, que eu não sei se você concorda. Deixa aqui tua opinião se você concorda. Mas também faz parte do comportamento humano e esse comportamento muito mais recente. Por que não tá indo? A volta à natureza, tá? Volta às raízes. Sim, isso aqui está fazendo parte de um comportamento humano. Olha aqui, ó, essa reportagem que interessante. Eu vou até sublinhar a parte principal que eu estou dando destaque. Veja bem, ó. Passando meio século do fenômeno denominado êxodo rural, o Censo Demográfico de 2022, divulgado em julho pelo IBGE, escancara os números de movimento inverso, com a tendência ao deslocamento da população dos grandes centros urbanos para cidades menores do interior ou polos em desenvolvimento, afastado das regiões metropolitanas. Você entendeu que isso é um levantamento do censo e nessa mesma reportagem traz a informação de que Salvador é uma cidade que diminuiu. 12%, se eu não me engano, 10%. Mas, na verdade, não é que a população diminuiu, é que ela migrou, ela foi morar nas cidades da região metropolitana, cidades menores. E aí que eu quero dizer para você que o comportamento humano está levando a gente de volta às raízes. Ai, Edna, mas é só uma reportagem. Eu trouxe outras, como essa, ó. Censo 2022. Região metropolitana de Goiânia tem a segunda maior taxa de crescimento do país. Região metropolitana, cidades vizinhas, cidades menores. Isso aqui, gente, é um artigo, tá? Publicado nessa revista científica. É um estudo sobre os condomínios fechados na região serrana do Espírito Santo. O aumento desses condomínios fechados na região serrana do Espírito Santo. As pessoas estão indo para esse interior, para essa área de campo, para esse contato com a natureza, para esses terrenos maiores. Da cidade para o campo, o movimento de quem busca qualidade de vida no interior. Faltou um M ali no quem, hein? Capital ganha loteamento fechado de chácaras, a 15 quilômetros do shopping. Essa capital é Campo Grande. Mato Grosso do Sul, não vou saber agora. Não me cobrem isso agora porque eu não vou saber. Mas o interessante é entender que 15 quilômetros do shopping é porque ela não está no centro da cidade, esse condomínio de chácaras. Ele está na região metropolitana, mas a cidade ainda está perto. Então é fácil você acessar o shopping. E agora pense comigo, senhor arquiteto. Esse movimento para o interior, ele é feito pela população de maior renda ou de menor renda? De maior renda. É uma população que tem que ter dinheiro para comprar um terreno, para começo de conversa. E geralmente eles não vão atrás de um terreno pititico, 300 metros quadrados, que é o terreno que a gente encontra nos grandes centros urbanos. Eles vão atrás de um terreno mini chácara. Aqui no escritório hoje a gente tem terrenos de 20 mil metros quadrados em projeto, 5 mil metros quadrados em projeto, e não é raro o cliente falar, olha, tenho um terreno de 1.000 metros quadrados. Não é mais o terreno pequenininho, como a gente estava habituado a projetar há talvez 15 anos atrás, em que as pessoas ainda estavam no movimento de ir para a cidade. Essas pessoas que podem, e quem são essas pessoas que podem? Pessoas que têm trabalhos que permitem trabalhar home office, à distância, né? De vez em quando faz a viagem para o trabalho. Eu tenho clientes que trabalham
presencial na empresa uma vez por mês. Aí essa vez por mês ele vai lá, faz o que tem que fazer, o resto do mês ele trabalha home office. E esses clientes, essas pessoas, eles estão fazendo essa movimentação atrás de qualidade de vida. Eu fiz essa movimentação na minha vida, né? Eu fiz essa movimentação e vim para uma cidade menor, exatamente para ter qualidade de vida, para sair da correria do trânsito, a insegurança do dia a dia. Então esse é um movimento da sociedade. E tudo isso leva essas pessoas a terem uma maior integração com a natureza. Integração com a natureza, a gente diz que a casa precisa ter vãos. Não faz sentido eu falar para o meu cliente que ele vai ter integração com a natureza com um monte de parede, uma caixinha fechada com aquela janela padrão, 1 metro por 1,5 m, 1 metro por 1,20 m. Isso não é integração com a natureza. Não é isso que ele quer. Integração com a natureza não é isso, tá? Isso ele consegue lá no apartamento dele no centro urbano de São Paulo. Se ele já está indo para uma cidade do interior, ele quer abrir a janela, se integrar com o pátio, com o jardim, muitas vezes com a vista. O que mais que faz parte desse retorno para uma cidade menor, dessa movimentação para uma cidade menor? Vidros. A gente ainda está falando de iluminação natural, ventilação natural, preocupação menor com a privacidade. Se eu tenho um terreno maior, a minha preocupação com a privacidade é menor. Tem outra questão também quando eu vou lá construir perto da natureza, que é o quê? Difícil achar mão de obra. É difícil, gente. Nós, quando temos que levantar a mão de obra de construção civil, pedreiro, empreiteiro, para as cidades menores, é dificílimo encontrar. Não raro a gente tem que trazer uma equipe do centro para poder atender. E aí, qual que é o problema? É muito caro. Porque daí essa equipe ou faz o trajeto todos os dias, ou ela tem que manter o pessoal dela morando na cidade durante a semana, vindo embora final de semana. Só que eles não fazem a obra em 15 dias. A equipe de civil faz a obra em 2 anos. Então, vocês estão vendo onde que eu estou querendo chegar? A dificuldade que eu tenho de fazer essa obra no método convencional? Eu também tenho dificuldade de acesso para materiais. Concreto usinado, gente, dependendo do terreno rural, concreto usinado está descartado. Ele tem data, horário contado para chegar no canteiro de obra e ainda poder ser usado. Se a concreteira pôr na conta dela a probabilidade de ficar presa no trânsito, quando ela pega uma rodovia, por exemplo, o concreto sai, o metro cúbico sai mais caro do que o padrão. Então, vocês estão vendo que o cliente quer tudo aberto, então ele quer pilares e vigas. Ele não quer uma estrutura de parede de carga distribuída, né? A carga distribuída nas paredes. Ele quer uma estrutura que permita vidro. Então, eu tenho que ter pilares e vigas. Você, como arquiteto, está me entendendo. Aí você alia isso, a dificuldade de eu achar a mão de obra local do pedreiro. Quem que é uma mão de obra local fácil de eu alocar lá? A estrutura metálica. Edna, mas eles também não têm na cidadezinha. Não tem, eu concordo com você. A estrutura metálica, ela tem a fábrica no grande centro e na região metropolitana desse grande centro. Mas a diferença é que a equipe de estrutura metálica, ela vai passar o período de obra de 15 dias, 21 dias, acabou, vai embora. Chega e deu. E ergueram toda a estrutura e cobriram. É diferente da civil, que demora, que é um trabalho mais artesanal. Por isso que é possível a estrutura metálica ter as equipes. A gente tem um termo porque a gente chama essa equipe que passa mais tempo fora da cidade do que dentro da cidade, na metalúrgica. A gente chama de equipe de trecho. E tem colaboradores metalúrgicos que eles preferem. Geralmente o cara que é solteiro, que mora sozinho, ou até o que mora com os pais. Mas por quê? Porque ele reduz muito o custo dele, né? Quando ele tá fora pela empresa, a empresa paga o aluguel, paga a comida, paga geralmente hora extra. Então, existe essa equipe muito facilitada. É cultural até da metalúrgica ter essas equipes que a gente chama de trecho. A metalúrgica está acostumada, tá? A orçar obras fora. Eu tenho um aluno do método ArcSteel que é engenheiro e tem uma metalúrgica, montou uma metalúrgica. E eu falei esses dias com ele: olha, você atende a qual raio de cidade? Ele falou: Edna, eu tô em São Paulo, mas eu tenho obra até para cima do Rio de Janeiro. Então, eles têm um raio de atendimento muito grande. Tudo isso aqui, então, te leva a qual solução? Estrutura metálica. Você acabou de assistir a um corte da ArcSteel, um pedacinho de uma live completa onde eu tratei do assunto que você acabou de ver. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o teu like. E vou pedir mais uma coisa. Comenta aqui um oi. Oi, Edna, cheguei até o final do vídeo. Pra gente é muito importante que você comente, porque assim você ajuda a gente a mostrar pro YouTube que o nosso conteúdo é de valor. A gente se vê no próximo. Até!